Bem-vindo ao nosso vídeo fascinante que explora os eventos cruciais que levaram à independência do México. Ao mergulharmos na rica história deste país, vamos descobrir os personagens envolventes, os conflitos intensos e os momentos decisivos que moldaram o caminho para a emancipação. Prepare-se para uma viagem no tempo, enquanto desvendamos os bastidores da luta pela independência no México e destacamos seu impacto duradouro na cultura e identidade mexicanas. O processo de independência do México marcou a quebra do pacto colonial em uma das mais importantes possessões espanholas no continente americano. Sendo uma região de economia estritamente rural, o México tinha grande parte de sua população vinculada a tais atividades. A crise instalada pelas invasões napoleônicas promoveu uma brecha na qual os primeiros levantes foram organizados. Mesmo tendo interesses no processo de independência, a elite crioula, filhos de espanhóis nascidos na América, temia que a organização de um processo revolucionário mobilizasse as camadas populares em defesa da ampliação dos direitos políticos, sociais e econômicos. No entanto, a chegada da administração napoleônica, instruída pelos ideais iluministas e o retorno do antigo modelo colonial hispânico, com a queda de Napoleão Bonaparte, foi responsável pela preparação dos primeiros movimentos da guerra. Em 1810, o pároco Miguel Hidalgo Y Castillo ensaiou um primeiro movimento revolucionário. Defendendo o fim das relações coloniais e a devolução das terras às populações indígenas, Hidalgo mesclava ideias anticoloniais e propostas reformistas dentro do movimento por ele organizado. Imbuído de tais propostas, conclamou índios e mestiços para que lutassem contra o governo espanhol. Apoiado por esses grupos, o movimento de Hidalgo perseguiu a Gachupines, elite hispânica, e os crioulos, considerados pelos populares seus maiores repressores. O movimento obteve grandes proporções e uma verdadeira guerra contra os representantes da elite fora deflagrada. Contando com o apoio das tropas coloniais espanholas, a revolta foi controlada e Hidalgo foi preso e condenado à morte. No ano de 1812, o sacerdote José Maria Morelos organizou um novo levante popular onde os limites da nova ordem social defendida sofreram forte oposição de uma minoria detentora de posses e direitos. Atentando-se para a força do movimento de independência, a própria coroa se incumbiu de ordenar o processo. Representando os poderes coloniais, Agustín Iturbide implementou um projeto de reforma política que ficou conhecido como Plano Iguala. Em tal proposta, o México tornou-se uma monarquia independente. No plano político, crioulos e gachupines teriam os mesmos direitos políticos. A fé católica e a antiga configuração agrária excludente seriam reafirmadas por esse governo. Depois de proclamar a independência do país, o México foi governado pelo próprio Iturbide, sob o título de Imperador Agustín I. Não apoiado pelos florescentes movimentos republicanos do país, Agustín foi logo deposto e assassinado. No ano de 1824, o país tornou-se uma república presidida pelo general Guadalupe Vitória. Sem alcançar os ideais populares das primeiras manifestações revolucionárias, o México apenas assistiu à ampliação da autonomia política das elites que já dominavam a região. Com isso, o processo de exclusão, pobreza e dependência econômica foram ainda responsáveis por outros levantes como o da Revolução Mexicana de 1910. Concluímos nossa jornada através dos capítulos emocionantes da independência mexicana. Esses eventos transcendem o tempo, deixando-nos com uma profunda apreciação pela resiliência e determinação do povo mexicano. Que este relato inspire a compreensão e o respeito pelas lutas que moldaram a nação. A história do México, marcada por coragem e sacrifício, continua a ecoar, lembrando-nos da importância de valorizar e preservar nossa liberdade. Obrigado por se juntar a nós nessa exploração fascinante.